E aí, galera, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um pouco diferente do que a gente costuma dizer. Hoje a gente não vai falar um pouquinho sobre história, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas de estudo, como que a gente deve proceder aí ao longo da vida e ao mesmo tempo nesse momento aqui de pandemia, tá ok? Então vamos lá para a nossa vinhetinha porque ela é de praxe. E aí, galera, seguinte, voltamos aqui agora. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre estudo, orientação de estudo. Quando a gente começa a chegar no ensino médio, quando a gente começa a chegar no terceiro ano, ou até mesmo quando a gente entra na faculdade, a gente começa a pensar, putz, e aí, o que a gente vai fazer? Pois é, aí a gente começa a entender que a gente começa a ter de dúvidas, tá? E aí nós começamos a ter aqui uma dúvida sobre um medo, uma insegurança, uma ideia de responsabilidade, uma ideia de futuro, uma ideia de insatisfação. Pois é, o que nos espera? O que a gente vai fazer para tentar ser diferente? E é com esse intuito que a gente vai tentar orientar vocês a respeito de algumas coisas que podem ser úteis. Essa barba branca, esses anos de experiência, quase 20 anos lecionando, começamos a compreender um pouquinho como é a dificuldade de vocês, adolescentes. Afinal de contas, eu também já fui adolescente, já sei como que é mais ou menos isso. Então, vamos seguindo aí para a gente compreender, tá? Ou seja, geralmente, quando a gente está no ensino médio ou na faculdade, nós temos sempre um objetivo, tá? O objetivo é o quê? É sempre acertar num determinado alvo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um foco. E esse foco é saber aonde eu quero chegar, tá ok? Se vocês estão observando a nossa imagem de baixo, a gente observa que dificilmente a gente consegue chegar aonde a gente quer sozinho. A gente sempre precisa ter alguém para compartilhar, tá ok? Então, uma das primeiras coisas que a gente sempre tem que analisar e verificar é o que eu quero fazer, tá ok? Algumas pessoas utilizam essa ideia num plano de vida. Por exemplo, algumas pessoas têm um sonho. Outras pessoas falam assim, putz, tudo bem, eu tenho um sonho, tá, mas como é que eu vou fazer? E aí eu começo a pensar como eu vou realizar esse sonho. E aí a terceira etapa, eu vou realizar esse sonho. Eu começo a tentar realizar e vou realizar. Então essa ideia de às vezes você pedir ajuda, às vezes você ter alguém para te ajudar, pode ser responsável. E aí a gente pode partir para ideias mais simples ainda. Por exemplo, a gente pode partir da ideia, quero passar no vestibular, quero passar de ano. Só que sozinho, dificilmente a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa ter foco. E às vezes, alguém auxiliando a gente a ter esse foco faz com que nós saiamos melhor. Então, como que a gente pode começar a desenvolver o raciocínio de fazer o nosso cérebro pensar? Então a gente começa a pensar: será que só estudar? Será que eu só ouvir? Será que ensinar os outros me ajuda? Será que discutir ideias? Será que só apenas ver? Pois é, pesquisas relatam essa ideia de o que faz nosso cérebro aprender é uma série de dados. O primeiro deles, ouvir. Quando a gente só escuta, quando a gente só está lá ouvindo, a gente consegue aprender apenas 20% do nosso conteúdo. Um conteúdo muito significativo, muito simples, tá? Ao mesmo tempo, quando eu ouço e vejo, eu consigo aumentar isso para 30%. Então, com 30% eu consigo melhorar essa maneira de como eu estou estudando, como é que eu estou me organizando, tá? Então, se eu estou ouvindo e vendo, eu somo os dois. E melhor ainda, eu vou para 50%. Então, peraí. Então, se eu ver e ouvir, eu estou auxiliando? Estou. Estou aprendendo alguma coisa? Tá, 50% conteúdo. Mas espera aí, será que todo o seu esforço, só 50% é válido? Não, vamos subir isso. E para a gente subir, quando eu começo a me reunir com pessoas e eu começo a discutir, a trocar ideias, esse valor aumenta. E quando eu estou aumentando essa ideia, o que acontece? Puxa, eu consigo assimilar melhor esse conteúdo. Agora, quando eu vou, faço exercício, discuto ideias, troco experiências, tento dialogar com as pessoas, nossa, sobe para 80%. Por quê? Para que eu possa ajudar as outras pessoas, isso daí me engrandece e, consequentemente, eu consigo ensinar os outros e eu aprender ainda mais. E, finalmente, a gente chega aqui nos 90% quando a gente começa a pensar, estou ensinando os outros. Espera aí, professor, mas como é que eu consigo fazer isso?
Galera, hoje nós temos diversos caminhos, diversos meios. Você pode marcar uma mentoria com seus colegas na sala de aula, você pode marcar uma videoconferência igual a gente está vivenciando esse momento cheio delas, você pode se reunir com 2, 3 amigos no intervalo e ensinar um pouco do conteúdo que você sabe. Ao mesmo tempo, quando eu aprendo alguma coisa, eu repasso, e quando uma outra pessoa sabe daquilo que eu não conheço, você vai trocando essas experiências. E esse convívio, essa interpessoalidade entre as pessoas faz com que o seu conhecimento fique maior. E quando a gente fala que o seu conhecimento fica maior, o nosso cérebro começa a aprender, ok? E aí eu vou passar para vocês algumas técnicas de estudo, de como que a gente pode melhorar o nosso aprendizado. Então a primeira delas ali é um mapa mental. Tá? Bom, professor, o que é um mapa mental? Um mapa mental é quando você vai começar a partir de uma ideia central, você vai desmembrar essas ideias. Daqui a pouquinho eu explico melhor para vocês, tá? Além do mapa mental, a gente começa a falar sobre a ideia de intercalar o estudo entre disciplinas diferentes. Como assim intercalar o estudo? Pois é, não adianta nada eu pegar ciências e ciências. Ah, professor, mas tem 3 feitos diferentes. Não, seu cérebro cansa. Você tem que fazer com que o seu cérebro entre num momento em que você estude área de humanas, área de exatas, área de biológicas, e aí você vai alternando. E isso faz com que o seu cérebro, então, tenha que dar um estalo, e nesse estalo você consiga entender que o seu cérebro dá esse break, essa pausa, e aí você consegue assimilar melhor o conteúdo. Vamos explicar já já um pouquinho mais sobre isso, tá ok? Rotina de estudo. Esse aqui é o principal motivo que leva as pessoas a se desanimarem. Por quê? Quando a gente começa a desenvolver uma rotina de estudo, o nosso cérebro vai se acostumando a querer receber essas informações e aí fica muito mais fácil. Ah, professor, mas o que seria uma rotina de estudo? A gente vai falar daqui a pouquinho, já já para vocês. Interrogar-se procurando sobre causas e efeitos. Algumas pessoas chegam e me perguntam, professor, por que eu tenho que estudar história? Aí você começa a responder para ele. Quem é você? Como que eu sei quem é você? Quem eu sei quem são seus pais? Então você começa a se interrogar as pessoas, e aí você começa a mostrar qual é o significado de uma determinada matéria que você está estudando, tá ok? E finalmente, aí a gente tem o 5, que é ensinar os outros. Aquilo que a gente estava comentando agora há pouquinho. Quando eu passo a ensinar o outro, eu começo a ter a habilidade de saber que eu compreendi o assunto, porque às vezes as pessoas vão fazer questionamentos e se eu conseguir responder esses questionamentos, nossa, que alegria, eu consegui chegar até onde era necessário, tá ok? Mas vamos lá, rapidinho, para a gente falar cada um deles. O primeiro deles seria o mapa mental. O mapa mental você pode fazer de diversas maneiras, tá? A ideia mais simples para a gente começar a desenvolver o mapa mental é você desenvolver um resumo. Só que esse resumo tem que partir de um ponto principal. Tá? Então, nesse exemplo que eu estou colocando para vocês ali, vocês estão observando que tem diversas cores. Vocês estão observando que, além de diversas cores, existem caminhos que são mais finos e mais grossos. Tudo isso vai do grau de importância. Então, para que eu consiga fazer um mapa mental correto, eu tenho que partir de um assunto central, e desse assunto central que eu estou partindo, o que acontece? Eu vou ramificando as minhas ideias. Nossa, professor, mas eu tenho que fazer uma coisa gigantesca? Não. Quanto mais sintético você conseguir fazer e você compreender, é muito mais fácil. Ah, professor, mas eu posso pegar na internet? Pode. Só que dificilmente você vai conseguir assimilar aquilo que um outro fez, porque foi um outro, não você, tá? E aí, de acordo com aquilo que a gente falou lá no comecinho da apresentação, quando a gente estava começando a falar para vocês que vocês precisam botar a mão na massa, então, façam. Comece a desenvolver esse mapa mental. Mostre para o seu professor, mostre para alguém que sabe, para verificar se você conseguiu compreender o raciocínio. Beleza? A segunda maneira que nós temos ali é a ideia de intercalar os estudos. Como assim? Bom, vamos pegar aí uma rotina de alguém que já está um pouco acostumado. A pessoa estudou 50 minutos de biologia. O que eu vou fazer? Eu vou dar um intervalo. Quanto tempo? 10 minutos. Desses 10 minutos de intervalo, eu vou fazer o quê? Eu vou andar, eu vou mexer no WhatsApp, eu vou dar uma olhada nos meus e-mails, eu vou ligar para alguém, ou eu vou na geladeira, pegar alguma coisa, me movimentar. O seu cérebro precisa se movimentar, o seu corpo precisa se movimentar. A partir do momento que você fica 50 minutos sentado, começa a ter algumas dificuldades do envio de sangue para o seu cérebro.
E aí ele começa a dar o quê? A ficar um pouco mais lento. Então levanta, anda, vai até a geladeira, vai até a sacada, vai responder o amigo lá fora do WhatsApp, mas com um tempo determinado, beleza? E aí você sai desse momento e você faz o quê? Você vai e estuda uma outra disciplina diferente. Eu estava estudando biologia, agora eu vou estudar história. Então nesses próximos 50 minutos eu vou para uma outra área de conhecimento e vou estudar. Depois disso, o que faz? Novamente, eu vou para 10 minutos. E aí, nesse parar 10 minutos, novamente, eu vou na geladeira, ou eu vou atender o telefone, eu vou mandar uma andada, eu vou no banheiro, eu vou tomar uma água. Você tem que fazer essas pausas para que a circulação do seu sangue volte a chegar até o seu cérebro. E como resultado de se aproximar disso, o seu cérebro vai guardando essas informações de maneira correta, e ao guardar de forma correta, o que acontece? Você consegue assimilar esse conteúdo. Tá okay? Bom, e aí a gente entra na situação qual? Rotina. Coloquei uma frase assim, um hashtag bem legal para vocês. Eu escolhi estudar. Professor, o que eu preciso fazer na minha rotina de estudo? Coloquei um cronograma para vocês aí no cantinho, tá? Nessa rotina, aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Ah, professor, eu estudo até meio-dia e 15, meio-dia e meio. Ótimo. Eu vou para casa, 1 hora eu almoço. Descanso um pouco, porque o seu cérebro precisa dar uma pausa, tá? E aí eu marco lá, 2h10, vou começar a estudar biologia. 3 horas, parei, fui na geladeira. Às 3h10, vou estudar história. Parei às 4. Às 4h10, vou estudar física. Vou dar minha andadinha. Às 5h10, vou para geografia. Às 6 horas da tarde, vou mexer no Instagram. Às 6h10, eu volto para estudar matemática. E aí eu janto. Eu preciso fazer isso todos os dias? A rotina de estudo, sim. Essas disciplinas, não necessariamente. Você vai alternando ao longo da sua semana. Então, essa tabelinha é super fácil de criar. Vai se alternando novamente. Se vocês têm dificuldade de criar isso, vocês podem procurar os seus professores, vocês podem procurar a psicóloga da escola, que ela vai dar aquela mão que vocês precisam para organizar tudo isso. Tá ok? Certo? O nosso próximo detalhe vem a ideia de interrogar-se. Como assim? Eu começar a me perguntar, por que eu estou estudando tal disciplina? Por que eu estou estudando determinado assunto de tal disciplina? E aí você vai começar a criar esse movimento de começar a entender o que é importante eu saber daquele conteúdo. Hoje em dia, a maioria das disciplinas não trabalham apenas conteúdo, elas trabalham também inter-relações. Então eu preciso entender como relacionar o assunto de história com o assunto de biologia, relacionar o assunto de história com o assunto de física, relacionar o assunto de história com o assunto de matemática. E aí, eu me interrogando por que eu estou estudando determinado conteúdo, eu começo a relacionar e, consequentemente, eu chego num resultado. E essa conclusão me faz compreender o assunto que eu desejava tanto. Tá ok? Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem na prática. Quando a gente for falar sobre Revolução Industrial, o que envolve Revolução Industrial? Eu, dentro da história, vou começar a verificar as mudanças que o desenvolvimento das máquinas trouxeram para a sociedade. A geografia pode trabalhar o aspecto das mudanças do meio ambiente. A matemática, a quantidade de maneiras como você vai mensurar a produção. Aí você começa a pensar na física e começa a perceber que você tinha um trabalho físico, passou por um trabalho movido a vapor, depois outras tecnologias trouxeram o motor movido a combustão, a energia elétrica, a energia eólica, a energia solar. Olha quanto assunto relacionado a uma determinada característica, tá ok? Isso é interrogar-se. E finalmente, quando a gente chega no último detalhe, que é ensinar, eu começo a me organizar num grupo de estudo. Nesse grupo de estudo, você às vezes não sabe todo o conhecimento e você começa a trocar essa experiência com outras pessoas, onde você vai promover também a ideia da resolução de exercícios, que são fundamentais para verificar a comprovação do compreendimento do raciocínio do conteúdo, ok? E aí o que acontece? Você tem uma ideia, 2 ideias, 3 ideias. Todas estão incompletas, mas quando vocês estudam juntos, vocês acabam chegando numa ideia completa. E essa ideia completa faz com que vocês demonstrem que vocês compreenderam perfeitamente o conteúdo, tá ok? Então, com essas ideias, com essas dicas, eu quero dizer para vocês que o que é importante a partir de agora é buscar a rotina de estudo, intercalar os conhecimentos e colocar a mão na massa, ensinando outros e criando mapas mentais, beleza? Fica aquele forte abraço,
para vocês, aquele forte abraço para todo mundo. Para a gente encerrar, realmente eu digo para vocês uma frase de Antoine Saint-Exupéry, que diz assim: o futuro não é lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Ok? Galera, quem tiver até o final acompanhando com a gente, muito obrigado por você estar assistindo aqui, ok? Espero que te ajude. Se precisar de alguma dica, alguma orientação, deixe nos comentários aqui embaixo. Se você está assistindo o canal aí, se inscreve, tá ok? E ao mesmo tempo ativa o sininho para as notificações dos vídeos novos, ok? Novamente, eu sou o professor Carlos de História e muito obrigado por ter ficado até o final. Até mais.